Bom, na última quinta-feira, dia 22, nós tivemos o primeiro latrocínio do ano aqui na cidade de Rio Claro. Foi vitimado Carlos Alberto Bortolin, aqui no bairro do Estádio, até relativamente próximo da delegacia excepcional, 8h30 da noite, num bar que é frequentado por poucas pessoas, clientes bastante fixos, todos se conhecem. Chegaram duas pessoas em uma moto, duas pessoas ocupando uma moto, isso foi fruto da investigação, o doutor Alexandre vai explicar na sequência. Um deles entrou, tentou subtrair o cordão que estava no pescoço dele e, tendo resistência, efetuou um disparo que acertou e foi a causa eficiente da morte da vítima. Inicialmente, realizamos diligências, toda a delegacia excepcional, fazendo buscas pela cidade no intuito de identificar algum elemento que nos permitisse identificar a autoria desse crime. E, ao longo da semana, fruto das investigações, nós conseguimos imagens que permitiram a identificação de um dos autores, que foi preso na data de ontem, e já estamos também trabalhando na identificação do segundo, e assim que for concluído, e será muito breve, será preso também fatalmente. Doutor, complementando. Boa tarde. Como o doutor Paulo mencionou, desde o dia do crime, que ocorreu na quinta-feira passada, todos os investigadores, os policiais, informações que chegaram da população, de guardas municipais, de policiais militares, todos ajudaram no intuito de identificar os criminosos. Aportaram algumas denúncias que indicavam a participação de um rapaz do bairro Santa Elisa. Nós tivemos no dia seguinte ao crime na casa dele, ele não se encontrava, a família não sabia o seu paradeiro e simplesmente informou que ele não tinha pernoitado na casa e não sabia o seu destino. Não informou, disseram também que não sabia nem o telefone que ele utilizava. Alguns dias depois ele compareceu na DIG e aí criou várias versões, que foram sendo desmascaradas passo a passo pelos investigadores. As histórias que ele contava, nenhuma não encaixava, nenhuma tinha sentido. Em razão disso, nós pedimos a prisão temporária dele, que foi decretada pela Justiça. Posterior a isso, ele, uma vez que ele viu que todas as versões dele eram desmascaradas, e ele ficou meio sem saída, então ele assumiu que havia dirigido a moto a pedido de um desconhecido. Havia sido contratado por um desconhecido e queria apenas efetuar uma cobrança em um bar, segundo a versão dele. Ele deixa o rapaz no bar, ouve o disparo, a pessoa volta para a motocicleta e os dois fogem. Essa versão que a gente também acredita que está repleta de questões duvidosas. Agora a gente espera que durante esse prazo aí do inquérito policial de 30 dias a gente consiga esclarecer todas as circunstâncias, identificar o segundo criminoso e também poder individualizar a conduta de cada um. Descobrir quem dirige a moto, quem efetuou o disparo. A gente acredita que nesse prazo a gente consiga esclarecer totalmente os fatos. Doutor, esse indivíduo que foi preso já e acabou confessando, quando ele se apresenta na delegacia para vocês, ele se apresenta para dizer o quê? Para simplesmente falar que ele estava sendo apontado, como ele ficou sabendo que estava sendo apontado e foi lá para dar um esclarecimento que não tinha nada a ver com ele, a situação? Como que foi esse trâmite? Inicialmente ele comparece, fala que foi informado pelos seus familiares que a Polícia Civil tinha ido até a casa dele, que ele ficou com muito medo desse fato e fugiu para a cidade de Santos. A gente questionou, mas por que você estava, se você não tem nenhum envolvimento no delito, qual a razão de você ter fugido? Informou que seria possivelmente em razão de uma carteirinha que ele ia começar a assinar e por causa disso ele tinha medo que tivesse que cumprir uma pena em razão de um furto praticado no passado, mas era realmente uma história que não tinha nenhum sentido. Ele alega que ele prestava algum trabalho como motorista
motoboy? Porque como esse outro indivíduo chegou até ele sendo desconhecido? Ele fala que foi procurado na praça do Jardim Bandeirantes por esse desconhecido, que ofereceu para ele R$50 para que ele conduzisse a moto até esse bar. Uma história meio absurda e que só teria, que ele o teria chamado porque ele era habilitado e essa pessoa que o procurou não seria habilitada. E a moto é de quem? Segundo ele, desse desconhecido que o procurou no Jardim Bandeirantes. O senhor comentou que tiveram imagens que ajudaram na identificação desse indivíduo e depois você comentou também em relação a testemunhas que ajudaram nessa identificação, saber quem era essa pessoa que vocês foram primeiro fazer a visita ali, a vistoria na casa. Eu queria entender um pouco melhor a dinâmica que se deu nesse sentido. Primeiro vieram as imagens, depois vieram as denúncias, foram na coleta das informações, como que funcionou melhor isso? Foi o conjunto delas. Primeiro, as testemunhas no bar. Haviam pessoas no local que eram frequentadores habituais, inclusive conhecidos e amigos da vítima. Também haviam pessoas na rua que observaram um movimento que a princípio não imaginavam que poderia ter esse desfecho, mas depois passaram a prestar mais atenção ao saber dele. E isso foi corroborado pelas imagens que foram colhidas de câmeras da região, que a soma delas nos permitiu identificar um dos autores, que é esse que justamente está preso. Qual é a idade dele? O senhor comentou sobre um furto. O que se sabe, o que se pode dizer desse criminoso? Ele já tem um histórico de crimes contra o patrimônio, né? Já foi preso quando menor de idade por roubo à residência, depois por furto de veículo. Já tem todo um histórico criminoso. Ele tem hoje 21 anos de idade. 21 anos. Vocês acreditam que o Carlos Alberto Bortolin era, a princípio, o alvo deles? Ou eles foram para fazer algo aleatoriamente, enfim? Acho que nós ainda vamos apurar a situação até o final. Nos dá a impressão de que realmente, em razão de ouro que ele usava no pescoço, esse teria sido o objetivo dos assaltantes. Mas pelo que vocês podem perceber, não sei se é possível já falar disso, esses indivíduos, eles estariam circulando ali por aquela região e viram a vítima parada dentro do bar, chamou a atenção do de ouro ou não? Eles já conheciam aquele tipo de cotidiano que tinha esse homem? Efetivamente, nós temos essa moto passando 3 vezes pelo local do fato. No mesmo dia? Na ocasião do crime. E o que vai acontecer a partir de agora? Nós vamos continuar, temos aí o prazo de 30 dias para a conclusão do inquérito. O objetivo é de identificar o outro criminoso e poder individualizar a conduta de cada um deles. Saber aquele que dirige a moto, aquele que efetuou o disparo. A gente acredita que nesse prazo do inquérito policial a gente consiga... Que fizeram depois com o proveito do crime, né, que foi o cordão de ouro. Eles levaram esse cordão? Sim, somente. Vocês aprenderam alguma coisa com esse indivíduo? Ele tinha a moto, vocês já localizaram? Como que foi? O que vocês têm além do indivíduo? Ele está alegando que a roupa que ele utilizou ele pôs fogo, né, que o celular dele ele jogou fora, quebrou e jogou fora. Então não quis indicar onde teria ateado fogo na roupa, né? Então nós temos ainda muitas circunstâncias a serem apuradas. E nem cordão nem moto apareceram, não. E vocês sabem se efetivamente ele realmente chegou a ir até a cidade de Santos, ou isso também pode ser uma história que nem condiz, ele só desapareceu por algum canto também? Nós estamos checando ainda, mas é fato que ele fugiu da cidade. Fugiu da cidade? Sim. Doutor, e também no início das investigações, né, os senhores declararam a importância das denúncias da população contribuir. Nesse caso, então, como o senhor citou, bastante pessoas da região contribuíram para a investigação. A gente viu o empenho de todo mundo, de toda a força policial da cidade, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, todo mundo ajudando, e também da população através do 81, que também muitas denúncias chegaram até a gente. E cada uma delas a gente vai checar. E nas próximas etapas de investigação, qual é a importância da comunidade não auxiliar vocês? Fundamental. A polícia não tem bola de cristal. Nós trabalhamos com informação, muitas delas que nós fazemos a busca proativa e muitas vezes que vem até nós através da população. Muitas vezes um pequeno elemento, uma circunstância que pode parecer não ter importância, para a gente é importante para fechar aquele chamado quebra-cabeça. Algo mais?